Aos 88 anos, Robert Redford quebra o silêncio. Os nomes que o machucaram em Hollywood, e como Gene Hackman e James Woods, viraram lendas e pesadelos. Durante décadas, Robert Redford foi o símbolo da elegância contida, da serenidade em meio ao caos. Enquanto tantos outros astros de Hollywood caíam no excesso, nas fofocas ou no ostracismo, Redford seguia firme, discreto, com brilho dourado e postura impenetrável. Não alimentava manchetes, não respondia a escândalos e nunca lavava roupa suja, até agora. Mas a idade tem um efeito curioso. Ela tira o peso de agradar. E Redford, vencedor do Oscar, finalmente decidiu contar o que poucos sabiam, mas muitos sentiam. Por trás das câmeras havia choques, brigas silenciosas, nomes lendários que deixaram marcas. E algumas revelações vão doer, porque ao chegar ao fim dessa lista, talvez você nunca mais veja certos clássicos do mesmo jeito. Gene Hackman, um martelo em uma loja de violinos. Eles dividiram a tela em Downhill Racer e, ao longo dos anos, circularam em projetos parecidos. Mas nunca foram amigos, nunca tentaram ser. Gene Hackman era um furacão de intensidade, um ator potente, direto, bruto. E isso batia de frente com o estilo calculado e contido de Redford. No set, Hackman explodia em ensaios, desafiava diretores, ignorava nuances em favor da força bruta. Redford achava tudo isso exaustivo. Ele é um dos grandes, reconheceu Redford a um colega, mas nunca se importou com quem ele atropelava para chegar lá. O que começou como respeito mútuo nos anos 70, rapidamente virou distância cautelosa. Redford admirava a ética de trabalho de Hackman. Ninguém podia acusá-lo de preguiçoso. Mas seus métodos eram, nas palavras de Redford, insuportáveis. Hackman tratava cada papel como um campo de batalha. Não interpretava, dominava. Diretores viravam escudos humanos. E colegas de cena? Danos colaterais. Redford, adepto da colaboração e da disciplina silenciosa, via na instabilidade de Hackman uma ameaça à arte. Você nunca sabia qual Hackman apareceria, disse um assistente de direção de Downhill Racer. Um gênio ou um terremoto. O ponto de ruptura veio durante uma cena fundamental. A emoção era sutil, delicada, mas Hackman ficou furioso com a iluminação. Dizia que o deixava feio. Trancou-se no trailer, recusou sair. 1 hora de atraso. O diretor tentou intervir. Nada. Foi Redford quem resolveu. Caminhou até o trailer, abriu a porta e, diante da equipe inteira, disse: "Esse filme não é seu, Jean. É um esforço de equipe. Ou vem, ou sai do caminho." Hackman veio. Mas nunca mais falaram fora das câmeras. Em privado, Redford o chamava de um martelo em uma loja de violinos. Não era questão de talento. Disso ele nunca duvidou. Era sobre controle, temperamento e respeito básico. Nos anos seguintes, Redford, que já começava a produzir e dirigir, vetou o nome de Hackman em mais de uma lista de elenco. "Não vale a pena", rabiscava nas margens. "Ator brilhante, pessoa impossível." Ambos ganharam Oscars. Ambos foram ícones da nova Hollywood. Mas nunca mais dividiram a tela. Quando perguntaram a Redford se arrependeu de não repetir a parceria, ele sorriu diplomaticamente. "Algumas duplas só precisam acontecer uma vez." James Woods. Caos em carne viva. Se Redford e Hackman tinham estilos opostos, com Woods, ele simplesmente não dividia o mesmo planeta. Nunca atuaram juntos em um filme completo. Mas Woods tentou. Fez testes para papéis coadjuvantes em projetos de Redford. Foi rejeitado, sempre. Mais tarde, Redford revelou: "Ele me deixava profundamente desconfortável. Era difícil até estar na mesma sala com ele." Em uma dessas audições, Woods interrompeu a leitura de um drama jurídico para questionar a posição de Redford sobre a Guerra do Vietnã. Redford ouviu por menos de 2 minutos, fechou o roteiro e saiu da sala. "Se eu quisesse um debate,
disse depois. Voltaria para a faculdade. Woods era intensidade pura. Chegava como uma granada em ambientes que pediam silêncio. Inteligente? Sem dúvida, mas fazia questão de provar isso o tempo todo. Ele não queria entender a história, comentou Redford. Queria dominá-la. Para Redford, que valorizava nuance, camadas emocionais e foco, Woods era o oposto, arrogante, imprevisível, um raio sem aviso. E para um homem que construiu sua carreira sobre equilíbrio, Woods era uma tempestade sem controle. Mesmo anos depois, Woods alfinetava Redford indiretamente. Em entrevistas, falava de hipócritas de Hollywood que pregavam paz, mas comandavam estúdios como generais. Quem conhecia a história lia nas entrelinhas. Redford, como sempre, não respondia, mas o veto foi total. Nas fichas de elenco, ao lado do nome de Woods, ele escrevia apenas nunca, jamais. Aos poucos, as oportunidades sumiram. O telefone parou de tocar. Woods, antes favorito para papéis ousados, foi escanteado. Existe uma diferença entre tensão e toxicidade, disse Redford, e ele nunca soube enxergar essa linha. E assim, aos 88 anos, Redford começa a contar sua verdade. Ele não precisa mais agradar. Não quer confundir arte com silêncio, porque por mais dourada que tenha sido sua trajetória, o Hollywood de Redford também tinha sombras. E agora, finalmente, ele decidiu acender a luz. Silêncio quebrado. Redford revela os bastidores tensos com Woods, Hoffman e Cruise. E como 3 estrelas viraram decepções eternas. Aos 88 anos, Robert Redford resolveu falar. Depois de décadas sendo o cavaleiro calmo de Hollywood, o ícone da elegância serena e da arte sem escândalos, ele finalmente abriu a cortina e revelou o que muitos suspeitavam, mas ninguém ousava confirmar. Alguns colegas de cena eram, na verdade, pesadelos silenciosos. E entre eles estão nomes que o público jamais imaginaria. James Woods. Talento puro, caos garantido. Ele podia te entregar genialidade, disse um diretor de elenco. Mas antes você precisava sobreviver à tempestade. Robert Redford não estava disposto a arriscar. O confronto entre os dois virou lenda entre os bastidores de Hollywood. O episódio mais tenso aconteceu no fim dos anos 80, durante a pré-produção de um thriller jurídico que Redford estava desenvolvendo. Woods fez teste para um papel secundário. Entrou na sala com precisão cirúrgica, cortante, dominando a cena, até parar no meio e transformar tudo em um debate político. O que começou como uma audição virou em segundos uma palestra sobre a Guerra Fria. Redford ouviu por menos de 2 minutos, fechou o roteiro e saiu da sala sem olhar para trás. Se eu quisesse um debate, comentou depois, voltaria para a faculdade. Anos depois, Woods ainda cutucava Redford indiretamente. Em entrevistas e painéis, falava sobre hipócritas de Hollywood que pregam paz, mas comandam estúdios como generais. Quem sabia da história entendia o recado. Redford nunca respondeu publicamente. Mas nos bastidores, o veto foi absoluto. Em suas anotações de elenco, ao lado do nome de Woods, apenas 2 palavras. Nunca. Jamais. Woods, dono de um talento inegável, se tornou conhecido por papéis intensos e imprevisíveis. Mas para Redford havia uma linha clara. Existe diferença entre tensão e toxicidade. E Woods, segundo ele, nunca entendeu essa linha. O telefone parou de tocar, as oportunidades sumiram, e mesmo quando a carreira de Woods começou a migrar da arte para a controvérsia, Redford manteve o silêncio, salvo por um comentário afiado em sala fechada. Ele levava caos a lugares que precisavam de calma, e eu não estava disposto a gerenciar essa energia. Dustin Hoffman. Quando o caos é suave, mas constante. Em Todos os Homens do Presidente, eles foram imortalizados como um dos pares mais icônicos do cinema. Mas por trás das câmeras o clima era muito menos harmonioso. Hoffman era improviso,
Redford, precisão. Hoffman mudava o texto, a marcação, o tom, tudo. Frequentemente no meio da cena, Redford, conhecido por foco absoluto e preparação rigorosa, odiava a imprevisibilidade. Ele tentava dominar a câmera, dizia Redford, sem pensar em colaboração. Não houve brigas explosivas, só uma tensão constante, incômoda. Você via que o Bob estava engolindo em seco, disse um técnico de iluminação. Durante uma cena de telefonema, Hoffman fez 7 versões, cada uma com ritmo, fala e emoção diferentes. Redford teve que reagir a todas elas, ao vivo. Saiu do estúdio em silêncio, mas fervendo por dentro. O diretor, Alan J. Pakula, segurou as pontas com delicadeza. Sabia que o resultado seria histórico, mesmo que o processo fosse frágil. Redford, que mais tarde dirigiria filmes premiados, valorizava a disciplina e coesão narrativa. Estamos aqui para contar uma história, ele teria dito nos bastidores, não para correr atrás de 1000 momentos aleatórios. Nunca mais trabalharam juntos. Não houve escândalo. Só uma decisão silenciosa. Uma vez foi suficiente, dizia Redford quando perguntavam. E quando vinham convites para painéis nostálgicos ou reencontros de elenco, ele recusava todos. Tom Cruise. Um casamento entre arte e marketing que nasceu fadado ao fracasso. Lions for Lambs parecia o encontro dos sonhos. De um lado, Robert Redford, o estadista do cinema consciente, engajado, profundo. Do outro, Tom Cruise, o titã dos blockbusters, tentando dar uma guinada séria na carreira. Mas desde o início, a química estava errada. Redford queria um drama político enxuto, cerebral. Cruise chegou falando de ângulos de câmera, figurino, consultores de imagem e mensagem global. Nos ensaios, pediu que houvesse estilistas por perto. Queria que sua silhueta expressasse disciplina. Redford, chocado, resumiu depois. Quis mostrar vulnerabilidade. Ele quis mostrar simetria. As divergências explodiram nos detalhes. Cruise interrompia cenas para alterar luz, sugeria falas mais impactantes, pressionava por mudanças de última hora. A cada reunião, disse um assistente, parecia que estávamos vendendo um comercial de campanha, não fazendo cinema. Até na pós-produção, Cruise exigiu versões alternativas de suas cenas, discutindo o tempo exato de cada reação. Redford cedeu, até o estúdio ficar do lado de Cruise. Foi o fim. Redford entregou o filme, lavou as mãos e não participou da divulgação. O filme fracassou. A crítica foi morna, e os dois nunca mais se falaram. Foi um dos projetos mais frustrantes da minha carreira, declarou Redford depois. Não por falha de talento, mas por um choque de visões. Um homem queria dizer algo, o outro queria vender algo. Hoje, ao olhar para trás, Robert Redford não carrega rancor, mas não esconde as cicatrizes, porque mesmo os grandes mestres da calma também tiveram que sobreviver a tempestades, e nem sempre os bastidores brilham tanto quanto a tela. Redford expõe o bastidor de 2 colapsos criativos, Tom Cruise e Faye Dunaway. Talento sem sintonia Hollywood, décadas depois, Robert Redford sempre foi sinônimo de elegância silenciosa e profissionalismo imbatível. Um artista que atravessou gerações com serenidade, evitando escândalos e mantendo sua arte acima da superfície agitada da indústria. Mas nem mesmo os maiores escapam de colisões criativas, e 2 delas deixaram marcas profundas, Tom Cruise e Faye Dunaway. Com Tom Cruise, entre a arte e o marketing, uma guerra invisível. Desde o início, algo estava errado. A química entre Redford e Cruise nunca existiu. Enquanto Redford sonhava com um drama político enxuto, cerebral e sóbrio, Cruise entrou nos bastidores como um general de campanha, falando sobre iluminação, figurino, ângulos de câmera e mensagens globais. Não era colaboração, era colisão, confidenciou um membro da equipe.
Cruise, também produtor do filme Lions for Lambs, exigia controle total, do cartaz promocional até o ritmo de edição. Chegava às reuniões ladeado por publicitários e consultores de imagem. Em vez de falar sobre personagens ou narrativa, preferia termos como posicionamento de mercado e percepção do espectador. Para Redford, um homem que passou 3 dias ensaiando uma cena muda em Ordinary People, foi um choque. Durante ensaios, Cruise chegou a pedir estilistas de plantão para garantir que sua silhueta comunicasse disciplina. Redford, incrédulo, comentou depois: queria mostrar vulnerabilidade, ele queria mostrar simetria. A divergência não era apenas estética, era filosófica. Redford via o filme como um alerta contra a falência institucional. Cruise, como a redenção de um líder carismático. No set, a tensão só aumentava. Cruise interrompia cenas para ajustar luz, sugerir falas que não estavam no roteiro, pedir novos ângulos. Redford, paciente como poucos, aguentou até a 3ª semana. Depois disso, a frustração era evidente. Num momento emblemático, no meio de uma cena, Redford sussurrou, olhando direto nos olhos de Cruise: estamos atuando ou vendendo um anúncio de campanha? Nem a pós-produção escapou. Cruise exigia cortes alternativos de suas cenas, discutia o tempo exato de cada reação no rosto. Redford tentou ceder, até o estúdio tomar o lado de Cruise. Foi o limite. O diretor entregou o filme, lavou as mãos e pulou toda a campanha de divulgação. O filme fracassou nas bilheteiras e nas críticas. Cruise seguiu em frente. Redford, não. Foi mais que um fracasso criativo. Foi um colapso de valores. 2 homens no mesmo filme. Um tentando dizer algo, o outro tentando vender algo. Nunca mais se falaram. Com Faye Dunaway. A guerra em silêncio por trás de 3 Dias do Condor. O filme foi um sucesso de crítica, mas fora da tela reinava o gelo. Robert Redford e Faye Dunaway não se suportavam. E todos no set sabiam. Dunaway, conhecida por sua perfeição exigente e personalidade forte, batia de frente com o diretor, e Redford se via frequentemente no meio do fogo cruzado. Ela não era difícil porque se importava, disse um técnico. Era difícil porque não confiava em ninguém, nem nele. Redford, no auge da carreira e da fama, mantinha a compostura. Dunaway, recém-saída do aclamado Chinatown, chegava ao set como se fosse para a guerra. Exigia rever gravações, reescrever diálogos na véspera, mudar iluminação aprovada, e ninguém a contradizia. Redford, que valorizava ritmo, confiança e trabalho em equipe, via o set se transformar num campo de batalhas diárias. Estamos aqui para buscar verdade, teria dito nos bastidores, não para microgerenciar cada sílaba até a morte. Nas cenas juntos, a tensão era palpável. A química era forçada, fruto de frustração contida, não de atuação. Dunaway pedia até 4 versões da mesma fala, alterando a entonação. Redford, já exausto, murmurou certa vez: não estamos construindo um relógio. O ponto de ruptura veio numa reunião privada com o diretor Sidney Pollack. Dunaway questionou a lógica emocional de uma cena-chave. Redford ficou em silêncio por um tempo, até explodir. É espionagem, Faye, não Chekhov. Ela saiu da sala. No dia seguinte, voltou como se nada tivesse acontecido, mas o clima nunca se recuperou. Apesar das exigências de intimidade no roteiro, não havia calor. Redford pediu que fosse usado um dublê de corpo para as cenas de inserção após Dunaway encerrar sua participação. Anos depois, ao ser perguntado sobre ela numa entrevista, ele pausou, sorriu friamente e disse: ela é inesquecível. Nunca mais atuaram juntos. Robert Redford sempre foi a imagem da elegância. Mas por trás da tranquilidade, ele também enfrentou tempestades. Algumas de terno, outras de salto alto, porque nem toda obra-prima nasce da harmonia. Às vezes, o que vemos na tela é apenas o brilho que cobre uma batalha invisível. Redford, Duvall e Newman.
quando o brilho da tela escondia rachaduras irreparáveis Hollywood, aos olhos do público, tudo parecia magia. Mas nos bastidores, Robert Redford viveu colaborações marcadas por tensão, atrito e silêncio. Dois nomes em especial ilustram como até os maiores mitos de Hollywood podem ser forjados sob pressão: Robert Duvall e Paul Newman. Robert Duvall. Dois gigantes, um choque de ritmos. Em The Natural, Redford e Duvall dividiram a tela, mas por trás das câmeras pareciam óleo e água. Redford, meticuloso, calculado, via o filme como uma sinfonia, ensaiada, ritmada, afinada emocionalmente. Passou semanas moldando Roy Hobbs, seu personagem, com atenção até ao jeito de respirar. Duvall? Chegava sem roteiro, sem marcação, sem ensaio. Acreditava que o verdadeiro ator nascia no instinto. No começo, Redford se encantou com a crueza de Duvall. Seu Max Mercy, jornalista esportivo cínico, era vibrante, imprevisível, vivido. Mas logo, o caos se tornou insustentável. Duvall reescrevia falas na cadeira de maquiagem, mudava o tom das cenas de uma tomada para outra ou cortava a tensão com improvisos sarcásticos. Duvall queria tocar jazz. Eu queria compor sinfonia. Não era música, era barulho, disse Redford mais tarde. O ponto de ruptura veio durante uma cena crucial. Redford precisava alcançar uma emoção específica, parte de um arco narrativo cuidadosamente alinhado com o diretor Barry Levinson. Mas Duvall, mais interessado em sua própria linha dramática, insistia em ad-libs que enfraqueciam o clímax. Redford interrompeu, virou-se e disse: "O filme não é seu." Duvall respondeu de imediato: "O filme não é de ninguém até ser verdadeiro." O que se seguiu foi uma discussão tensa de 15 minutos, enquanto as câmeras gravavam em silêncio. Um técnico de som descreveu: "Foi como ver uma fogueira virar incêndio florestal." Levinson interveio. A cena foi encerrada. Mas a relação não sobreviveu. Redford foi direto ao ser perguntado sobre Duvall. "É brilhante, mas não passo por isso de novo." Nunca mais dividiram uma sala. Nem para entrevistas, nem para reuniões. Não foi por falta de oportunidade. Foi por excesso de memória. Paul Newman. A amizade que virou distância entre todos os nomes, esse surpreende. Paul Newman, o parceiro inseparável em Butch Cassidy e Golpe de Mestre. A química lendária, os sorrisos, o carisma combinado. Mas por trás do mito, a realidade era mais fria. Ele era encantador, disse Redford, mas sempre mantinha uma distância. Às vezes se fazia de bobo para escapar com mais do que devia. Não houve traição. Não houve escândalo. Apenas o desgaste lento e sutil da confiança. Durante Golpe de Mestre, Newman passou a exercer mais controle como produtor. Chegava com executivos do estúdio, anotava sobre o roteiro, o elenco, os ângulos de câmera. Redford, ainda mais interessado na arte que na política de bastidor, sentia-se excluído no próprio set. "Ele deixou de ser meu coastro e virou meu concorrente", confessou Redford a um amigo. A amizade nunca se rompeu de fato, mas esvaziou-se. Tornou-se educada, distante. Por fora pareciam perfeitos. Newman, o charme gelado e natural. Redford, a introspecção elegante. Juntos, reinventaram o conceito de astro de cinema. Mas havia algo entre eles que Redford nunca conseguiu atravessar. Uma parede invisível erguida por Newman. Em Butch Cassidy, a sintonia era leve, cheia de risos e sol do deserto. Mas em Golpe de Mestre, virou um xadrez entre estrelas. "Parou de ser dois caras fazendo um filme", comentou um membro da equipe. "Virou uma disputa silenciosa." Redford engoliu a frustração, mas os mais próximos notaram. Ele admirava Newman profundamente, mas também se ressentia da forma como o público via Newman como a alma da dupla. Em entrevistas, os repórteres sempre olhavam primeiro para Paul. Redford, o pé da nota de rodapé.
Não houve reencontros em painéis, nem entrevistas nostálgicas. Nunca mais atuaram juntos, apesar das propostas. Redford dizia que era falta de timing, mas quem conhecia sabia. O problema não era tempo, era confiança. No fim, Redford nunca foi de fazer barulho, mas aos 88 anos deixou claro, por trás da luz suave de Hollywood também havia sombras, silenciosas, mas profundas. E às vezes, o verdadeiro drama não está nas telas. Está nos bastidores. Os bastidores, Redford e Newman. Quando a lenda divide silêncio Hollywood. Por décadas, eles foram vistos como dois lados da mesma moeda. Paul Newman era o sorriso, Robert Redford o olhar. Juntos, marcaram época com Butch Cassidy e Golpe de Mestre, encantando plateias com carisma, leveza e a química perfeita. Mas nos bastidores a realidade era mais fria e menos lembrada. Paul era o rosto, disse Redford uma vez, e eu era a nota de rodapé. Com o passar dos anos vieram aparições ocasionais, tributos públicos, trocas de gentileza. Mas um novo filme nunca aconteceu. Roteiros surgiram, convites também. E ainda assim, nada. Nunca mais. Quando perguntado sobre o motivo, Redford sempre respondia com a elegância de costume. O tempo nunca foi certo. Mas para os que conheciam os bastidores, a verdade era outra. O problema não era o tempo. Era a confiança. A separação silenciosa. Não houve briga. Não houve escândalo. Apenas uma distância que cresceu devagar, discreta, quase imperceptível, até se tornar permanente. Redford via Newman como encantador, mas sempre reservado demais. Um homem que sorria com brilho, mas mantinha paredes internas que ninguém conseguia escalar. Às vezes ele se fazia de desentendido, confessou Redford certa vez, para escapar com mais do que devia. O ponto de inflexão veio durante Golpe de Mestre. Newman começou a assumir mais controle criativo. Reuniões com executivos, decisões sobre roteiro, sugestões de elenco e câmeras. Redford, mais focado na arte do que na política do cinema, começou a se sentir empurrado para fora do processo. Ele deixou de ser meu parceiro e virou meu concorrente. A amizade não terminou de forma abrupta, mas perdeu o calor. Tornou-se educada, formal, distante. A luz e a sombra. Por fora, ainda pareciam imbatíveis. Newman com seu carisma de ídolo americano. Redford, o homem de fala calma e olhar pensativo. Mas entre sorrisos em tapetes vermelhos e acenos nas coletivas, a relação já era outra. Um vínculo antigo que havia perdido seu centro. Alguns nomes machucam, disse um produtor próximo a Redford. Outros parecem inevitáveis, mas todos contam uma história que poucos conhecem. E a história que se esconde sob a luz dourada da carreira de Redford é mais humana do que mítica. Ele também teve cicatrizes, também saiu ferido de parcerias, também conheceu a solidão dentro do sucesso. Por trás dos olhares firmes e dos papéis icônicos, havia um homem lidando com egos, expectativas e feridas silenciosas. Porque, apesar de toda a luz nos filmes, o Hollywood de Robert Redford também tinha sombras.